Então, vamos dar início aí à reunião, tá? Hoje a gente vai ter o, o Rômulo falando sobre paciente cardiopata, né, com a doença coronariana no paciente oncológico. Felipe, que é o nosso oncologista responsável aí pelo grupo, principalmente de trato gastrointestinal, onde a gente tem aí uma quantidade grande de pacientes usando drogas que cursam com complicações cardiológicas, especialmente com a doença isquêmica, né? O 5-fluoracil, o carro-chefe aí do tratamento de tumores de trato de cólon, trato gastrointestinal, uma droga super frequente que leva a vasoespasmo, a dor precordial, que eventualmente aí precisa o paciente ser encaminhado para o pronto-socorro, até eventualmente com casos de infarto agudo do miocárdio. Então vai ser uma oportunidade excelente para a gente discutir o tema. E aí o Felipe vai trazer aí uns casos recentes também que ele compartilhou com a gente antes de começar a reunião, a respeito de aonde a doença cardiovascular mudou aí a conduta, mudou o manejo do paciente oncológico aí nos últimos 2 meses da experiência dele. Então, Rômulo, obrigado aí pela sua disponibilidade. A apresentação agora é toda sua. Tá. Obrigado, boa noite aí, pessoal. Então, vamos dar continuidade aí à aula, apresentação, vou passar aqui, opa. Então, vamos falar aí das particularidades do paciente oncológico, né, no tratamento da coronariopatia aguda e crônica. Então, por que que a gente está falando nesse tema, né? A gente vê aí nessa imagem, tem uma intersecção muito grande entre a doença isquêmica cardíaca e câncer, né? Então, nesses dados aí de 2017, 3 a 9%, né, de pacientes, né, com doença isquêmica, tinham também aí câncer envolvido. Então, numa população aí de 24 milhões de pacientes oncológicos de novos casos, né, que são dados mundiais, é um número bastante relevante. Então, falando agora de síndrome coronariana aguda, né, esse estudo aí americano, em 2020, avaliou 6,5 milhões de pacientes admitidos por síndrome coronariana aguda, e nessa corte aí, 1 em cada 10 pacientes tinham câncer ativo ou pregresso. Então, realmente é bem significativo, né? E nessa corte ele mostrou que os pacientes com câncer têm a menor chance de receber tratamento invasivo, seja angiografia, angioplastia e cirurgia cardíaca. E esse valor é significativo, 36% menos. E aí no gráfico a gente vê aí dividido pelo tipo de câncer e quem, né, e os tipos de abordagem, né? Abordagem clínica, só coronariografia, cirurgia e stent, né? A gente vê que os pacientes que tiveram algum tipo de abordagem, né, esse gráfico de mortalidade, a gente vê que eles tiveram uma mortalidade bem menor, né? Então, se o paciente oncológico ele tem 36% menos procedimentos invasivos, ele também acarreta uma mortalidade maior associada a isso. A gente vai ver isso aí mais para frente. Então, o prognóstico varia dentro da população oncológica, né? Sendo que o câncer de pulmão é o que tem se mostrado nas séries o de pior prognóstico, né? Então, esses dados estão comparando com a população sem câncer. Então, o câncer de pulmão tem mais 128% a mais de MACE, 130% de mortalidade, só perde em sangramento por os tumores de cólon, né? Que são realmente os que mais sangram. Mas a gente vê que comparado aos pacientes sem câncer, os pacientes oncológicos têm dados de mortalidade, MACE, sangramento, todos maiores e bem significativos. E por que os pacientes com câncer têm maior risco de DAC, né, ou desenvolvem também DAC? Porque os fatores de risco são bem comuns, né? Então, tem essa intersecção muito grande, né, entre fatores de risco para a doença coronariana e para o câncer, né? A toxicidade cardiovascular do tratamento oncológico, né, isso independente de outros fatores de risco, né, o estado pró-inflamatório, pró-trombótico, induzido pelo próprio câncer e algumas terapias. Então, esse gráfico é bem interessante, que ele mostra ali fatores comuns do paciente com câncer, né? Então, anemia, hipoxemia, hiperviscosidade, hipercoagulopatia, a própria carcinogênese, tudo isso causando inflamação, junto com fatores de risco cardiovascular, então diabetes, hipertensão, obesidade, tabagismo, sedentarismo, tudo isso combinando com uma cascata que vai desenvolver tanto doença coronariana, quanto aumentando a predisposição do paciente de ter câncer, né? E aí mostrando, né, essa mortalidade, né, no paciente oncológico, ela é excepcionalmente mais elevada, né? Então, tivendo paciente sem câncer, 5,7%, né, em mortalidade intra-hospitalar depois de um evento coronariano agudo,
E se a gente olhar lá no extremo, lá no paciente com câncer, uma mortalidade 3 vezes maior, né? 15,9%, 11% no câncer de cólon, e câncer de próstata e mama ali 8,7%. Então, MACE a mesma coisa, então tudo realmente mostrando aí que o paciente oncológico ele tem um desfecho pior e é uma população que merece atenção. Nesse dado, mostrando que o desfecho, né, de síndrome coronariana aguda, agora especialmente na população oncológica, mostrou uma taxa de sobrevida no primeiro ano de 26%, né? E um dado também interessante, que se você a gente compara infarto sem supra com supra, os dois tiveram a mesma mortalidade, né? O que chama atenção, né? O infarto sem supra no paciente oncológico mata tanto quanto o infarto com supra, 26 versus 22%, né? Sem diferença estatística. E aí, no gráfico ali à esquerda, a gente consegue ver que tem uma diferença, né, dentro da população oncológica, tem subgrupos, né, não só em relação ao tipo de câncer, né, como eu já mostrei, câncer de pulmão vai pior, mas com algumas outras características. Por exemplo, tumor sólido, né, vai melhor do que o tumor hematológico, né, então, pacientes com leucemia e linfoma morrem mais. Radioterapia torácica, são dados interessantes, pacientes que fizeram radioterapia torácica também morreram mais e os pacientes que estão em quimioterapia. Então, o paciente que não está em quimio versus que está em quimio também morre mais do que o paciente com a quimio. Então, imagina um paciente com linfoma que irradiou o tórax e está fazendo quimioterapia, né? Qual que é a mortalidade desse paciente? Então, né, a população oncológica, né, falando aí das particularidades do paciente oncológico, a gente tem que saber também que cada paciente é um perfil de risco, de sangramento, né, e tudo isso tem que ser abordado individualmente. Então, a fisiopatologia da síndrome coronária aguda, né? A gente tem algumas coisas diferentes, né? Muito por conta desse estado pró-inflamatório, pró-trombótico. Então, a alta prevalência dos fatores de risco clássico, né? Então, hipertensão, diabetes, epidemia, idade avançada, tabagismo, o vasospasmo coronariano, que tem, né, uma coisa que tem na população não oncológica, mas a gente, né, sabe que na população oncológica está muito associado com terapias, como a fluoropyrimidina, né, o 5-fluoracil, ou a droga oral, a capecitabina, mas também a bleomicina, taxanos, o alcaloide da Vinci, como a vincristina, a aterosclerose acelerada, cursando com ruptura de placa síndrome coronariana aguda, então que vai da terapia de privação androgênica, do paciente com câncer de próstata, os inibidores de checkpoint, nilotinib, a radioterapia é importante, mas não é uma coisa aguda, e os inibidores de VEGF. Falando também em trombose coronariana, é uma etiologia importante, né? A gente tem os agentes alquilantes, platina, ciclofosfamida, o erlotinib, a talinomida e a lenalidomida, anticorpos monoclonais, né? Panotinib, nilotinib e o bevacizumab. Todos esses podendo dar eventos agudos com de trombose. E temos causas mais raras, né? Então, tumores primários cardíacos podem fazer embolismo de célula tumoral, né? Então, êmbolos de células tumorais que entram aí na coronária causando obstrução, ou compressão coronariana externa por massa tumoral, né? Por exemplo, linfoma, já vi por câncer de pulmão. Então, a gente tem alguns casos, assim, que uma massa externa cardíaca causando compressão e o paciente tendo dor torácica por conta disso. E o diagnóstico, como ele é feito, né? É o mesmo princípio, né, da população geral, né? A gente vai avaliar sintomas, eletro e dosagem de troponina. Uma particularidade, né? O paciente com dor torácica, né, oncológica, ele tem geralmente uma apresentação atípica, que pode ser mascarada ou relacionada com efeitos colaterais, né? Então, do próprio tratamento oncológico. Então, a gente, no paciente oncológico, a gente tem que ter uma maior índice de suspeição, né? Porque, às vezes, o paciente que tem um tumor de pulmão e chega no pronto-socorro com dor torácica, às vezes a gente acha, não, isso é por conta da metástase, é por conta do câncer de pulmão, né? E pode ser também, mas a gente tem que, né, levantar essa suspeita de que pode ser uma síndrome coronariana aguda, né? Então, ter um feeling maior e um nível de suspeição maior para a gente pedir esses exames para os pacientes. O eco precoce, ele é recomendado quando a gente avaliar, principalmente se tem alguma discinesia, alguma acinesia nova, disfunção cardíaca ou complicações da própria terapia do câncer, né? Um derrame pericárdico, um espessamento pericárdico, né? Pensando em outras causas de dor torácica, uma pericardite. E outra coisa que é bem, né, tem uma incidência alta também é um tracô de tubo, né? Na população oncológica, a gente vê bastante essa síndrome nos pacientes e também a minoca que pode acontecer. E fica, né, de olho em outras causas de dor torácica, então, músculo esquelética, metástase óssea, embolia pulmonar, pneumonia, metástases pulmonares, né, que podem simular uma síndrome coronariana. E a dor torácica que pode ser mascarada, né? Ou modificada por conta do uso de opioides, analgésicos em doses altas, que pode
mascarar a dor, a própria neuropatia, né, dor epigástrica, mucosite, que pode mascarar uma dor torácica. Então, são alguns desafios que a gente tem na população oncológica, né, que faz a gente tem que ter um olhar mais clínico para essa dor, fazer uma investigação mais detalhada. E o desfecho, né, esse trabalho mostrou, né, pacientes com dor torácica com e sem câncer, né? Então, devido a vários desses fatores, né, essa dor mascarada, tudo paciente oncológico que se apresenta com dor torácica, de qualquer causa, ele vai evoluir pior, né? Tanto mortalidade por todas as causas, quanto mortalidade cardiovascular. Apesar da curva não parecer tão aberta, mas teve uma diferença estatística aí nesse follow-up, né? Então, o paciente oncológico que chega com dor torácica no pronto-socorro morre mais. Uhum. Tratamento, né? E tem, o tratamento é desafiador, né? Por conta de vários fatores, né? O paciente oncológico ele é mais frágil, né? Tem a questão de plaquetopenia, com maior risco de sangramento, mas também tem o maior risco trombótico. E a gente tem que pensar também no paciente oncológico nas possíveis abordagens, né? Então, uma síndrome coronariana aguda no paciente que está terminando uma neoadjuvância e que ele tem um time ali para operar, isso a gente tem que levar em consideração quando a gente for escolher qual terapia que a gente vai fazer, intervenção versus não intervenção. Isso pode atrapalhar e mudar o prognóstico oncológico do paciente. Então, quando o paciente chega com síndrome coronariana aguda, a gente você também precisa interromper a terapia oncológica, né? A gente tem, não dá para a gente manter o tratamento na vigência de uma síndrome coronariana aguda, até para a gente avaliar se esse tratamento é a possível causa do evento, né? Angiografia coronariana imediata e angioplastia são recomendados, então é o mesmo tratamento da população sem câncer. A gente não deve postergar, né? Não é que a gente está falando agora de síndrome coronariana aguda, postergar o cateterismo só porque é um paciente oncológico. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é a expectativa de vida desse paciente, né? Então, uma expectativa de vida de mais de 6 meses, ou no paciente que tem uma expectativa menor, mas com paliação de sintomas, né? O paciente por uma síndrome coronariana aguda, chega numa tempestade elétrica, ou numa isquemia persistente com dor torácica, num choque cardiogênico, a gente não vai deixar de intervir porque é um paciente oncológico com uma sobrevida aí menor do que 6 meses que entra como uma paliação de sintomas, né? A gente vai resolver a isquemia e melhorar esse paciente. Então, lógico que tudo isso tem que ser discutido, né? Com a família, discutido com o paciente, discutido com o médico oncologista. Então, tudo isso precisa ser avaliado, mas, lembrar, o paciente com câncer, com uma síndrome coronariana aguda, a gente pode mandar para o CAT, né? A gente tem que ficar muito, né, pensando. E aí, esse gráfico mostra a distribuição, né, entre pacientes sem câncer, com câncer atual ou história de câncer, né, ah, entre cada procedimento, né, cateterismo, cirurgia e stent. A gente vê que realmente é bem menor aí no paciente oncológico quando a gente compara o paciente sem câncer, as intervenções, tanto o cateterismo quanto a cirurgia, né, sendo o marronzinho ali, é o paciente sem câncer. Então, sempre a gente acaba intervindo mais o paciente oncológico ali, né, esse estudo mostrou 36% menos intervenção. E aí, detalhes mais específicos, né? Qual stent que é indicado? Sempre preferir stent de terceira geração, pelo menor risco de trombose intra-stent, né? Tendo em consideração que é uma população já com potencial trombótico. A angioplastia por balão mostrou em alguns estudos que ela tem um pior resultado, né? Então, a gente evita fazer, não deve fazer, e a gente reserva mais para os pacientes que têm uma plaquetopenia grave, que não têm ali plaquetas disponíveis para fazer a reposição, ou uma necessidade de cirurgia urgente, né? Um paciente que vai precisar ir para uma cirurgia e aí, se a gente colocar um stent lá, não vai poder antes agregar, então podemos tentar fazer angioplastia por balão, mas sabendo que ela pode ter um pior resultado. É super recomendado fazer FFR e FR, né, para evitar angioplastia desnecessária, então verificar mesmo se aquela lesão ela é grave. E também, depois que colocou um stent, fazer um ultrassom OCT, para a gente verificar se aquela malha está bem aberta, para ele minimizar realmente de todas as formas, usando as melhores práticas médicas, reduzir o grau de complicação aí, tanto pré quanto pós a síndrome coronariana. Então, em relação à revascularização cirúrgica, fica mais reservado para quando uma coronariopatia mais extensa, né, que não pode ser tratada por angioplastia, e levando em consideração aí também a sobrevida. Para revascularização, o guideline da ESC lá põe com maior do que 12 meses, mas é claro que isso aí tudo
pode ser discutido, né? Então, vai uma equipe multidisciplinar junto com oncologista, né, família, né, fisioterapeuta, tudo isso para a gente avaliar se esse paciente realmente tem condições e levando em consideração a terapia oncológica que ele vai fazer, né? A gente já, né, tem a maioria cardiologistas, então a gente sabe que o paciente no pós-operatório de uma cirurgia cardíaca ele tem uma perda de performance, né, para depois ter um ganho lá na frente, né? Mas o paciente inicialmente perde um pouco performance. Isso no paciente oncológico pode, né, fazer com que ele perca timing de terapias importantes, né, seja químio ou cirurgia oncológica. Coisa que a gente tem que ficar de olho são nas trombocitopenias, né, que é super prevalente, de 10% dos pacientes oncológicos. E o que que os guidelines recomendam, né? Então, transfundir antes do cateterismo, plaquetas menores que 20 mil, se possível. Preferir o acesso radial, então, pela uma hemostasia mais fácil, e doses menores de heparina. A gente não suspenda o AS, a não ser que as plaquetas caiam para baixo de 10 mil, e o clopidogrel apenas se as plaquetas menores do que 30 mil, né? Então, se maior que 30 mil, a gente pode manter. Então, não é qualquer plaquetopenia que vai fazer a gente suspender a antiagregação desses pacientes. A terapia antitrombótica preferível é o AS, o clopidogrel, tá? Então, ticagrelor, prasugrel, tem menos dados, né, na população oncológica e já mostrou maiores riscos de sangramento, especialmente nos pacientes com tumor gastrointestinal. Manter a DAPT pelo menor tempo possível, né? Então, agora com novos stents, terceira geração, que a gente consegue manter a DAPT por 1 a 3 meses, então dá preferência de manter essa DAPT mais encurtada. E quando indicado terapia tripla, né, paciente que, né, tem uma prótese metálica, ou então um paciente que tem uma fibrilação atrial, ou um paciente que já estava tratando um TEP, que é super comum essa sobreposição no paciente oncológico, manter pela menor tempo possível, geralmente só durante a internação por 1 semana. Essa é uma dúvida que fica às vezes, então a recomendação do guideline é 1 semana de tripoterapia, depois o paciente vai de alta com DOAC mais clopidogrel. E tratamento clínico versus tratamento invasivo. Lembrando que, né, a gente falou agora de tratamento intervencionista, mas na síndrome coronariana aguda a gente tem um tratamento clínico que reduz também mortalidade. Nos estudos mostrou que no paciente metastático com câncer avançado ele é semelhante. Então, a gente pode manter o paciente oncológico em tratamento clínico. Nós vamos ver que, né, algumas intervenções estão associadas com pior prognóstico também nesse paciente. E sobre o tratamento clínico, esse estudo mostrou, no paciente que foi internado por síndrome coronária aguda com câncer ou sem câncer, né, com as drogas que ele estava usando quando ele foi de alta. Então, a gente vê que a aspirina e clopidogrel, ótimo, não teve uma diferença, mas estatina, o paciente oncológico recebeu menos, né, IECA, BRA menos, beta-bloqueador menos, então vê que dá para a gente melhorar, né, ficar de olho no tratamento clínico desses pacientes, porque na população oncológica é especialmente eficaz. Então é só o resumo aí do guideline da EF, ele mostra aí o cardiológico prasugrel como 2B, né? Não é que é proibido, né? Mas a gente pode considerar nos pacientes que têm um baixo risco de sangramento, então exclui aí já tumores de colo, né? Então, e que pacientes que têm um risco trombótico aumentado depois de uma angioplastia ou uma síndrome coronariana aguda. Então, não é proibido, mas preferia S e clopidogrel. Em situações especiais aí no paciente oncológico, uma síndrome coronariana por vasoespasmo secundária às pseudoperimedinas, né? Mas lembrar que a gente tem que excluir e tratar, né, as doenças coronarianas subjacentes, porque esse espasmo, ele geralmente acontece sobre uma placa pré-existente, mas pode acontecer também sem nenhuma doença coronariana, que é até mais comum aí associado à pseudoperimedina. A reexposição, ela é controversa, mas ela é possível se não houver outra terapia. E no ICESP, né, lá na formação como, né, SUS, as terapias são mais restritas, a gente não tem muitas opções, o paciente precisava ser exposto, então lá aconteceu alguns casos a gente precisar reexpor e esse pré-tratamento funcionou. No caso que a gente teve que usar, né, o beta-bloqueador, né, o bloqueador de canal de cálcio não dihidropiridina, desculpa, bloqueador de canal de cálcio, né, e os nitratos de longa duração, mais o AF, né, e outra estratégia é trocar o cintilacil infusional para bolos e reduzir a dose dele, se possível, e a gente faz isso com o paciente em uma monitorização contínua, de preferência no leito de UTI. E de experiência, eu tenho visto que os pacientes conseguem ser reexpostos,
quando a gente faz esse pré-tratamento, mas é um risco aumentado, então por isso que isso tem que ser realmente discutido com o oncologista, né? Não tem outra terapia viável, né, mais segura, mas se não, é possível repor, depende também do tipo de síndrome coronariana. O paciente fez um infarto com supra, né, que teve evoluiu com disfunção, aí não. Mas a gente está falando de um vasoespasmo, de um paciente com coronárias normais, né, que vai responder a esse tratamento aí com um bloqueador de canal de cálcio e nitrato, dá para a gente pensar em repor, mas tem que realmente avaliar caso a caso. Outra situação assim que é desafiadora é o paciente que tem uma síndrome coronariana usando inibidores de tirosina quinase de Bruton, né, o ibrutinib principalmente. O ibrutinib ele tem uma atuação de diminuir a agregação plaquetária também, então, né, a DAPT ela é contraindicada em uso de ibrutinib, que aumenta substancialmente o sangramento. Então, a recomendação é pausar a terapia do ibrutinib enquanto em vigência da DAPT. O ideal é suspender o ibrutinib 3 a 7 dias antes dos procedimentos invasivos. E a recomendação da diretriz é se o paciente for, né, realizar algum procedimento invasivo, por exemplo, uma síndrome coronariana aguda, um cateterismo de urgência, a recomendação é transfundir plaquetas para minimizar sangramento. E ele fala isso independente do valor das plaquetas, porque não é o valor absoluto que está reduzido, né? Elas estão disfuncionantes. E quando o paciente, né, fez ali o tempo de DAPT, porque também a gente não dá para suspender o tratamento, às vezes, por 3 meses, ou um mês inteiro seria a recomendação da DAPT. O que é possível fazer é associar o ibrutinib com monoterapia, e aí a monoterapia é com AS. Porque nos estudos que estudaram, né, essa droga, o ibrutinib, tinham pacientes em uso de AS que foram tratados e viram que não aumentou o sangramento. Então, isso é mais por falta de dados. A gente não tem trabalhos mostrando a associação de ibrutinib com clopidogrel, ibrutinib com prasugrel, pralugrel. Então, a gente sabe que é seguro a associação com AS. Então, tratou o paciente, né, deixou a DAPT ali por um mês, depois pode achar monoterapia com AS e voltar o ibrutinib. Mas lembrar que aumenta muito o risco de sangramento e lembrar dessa recomendação aí de transfundir plaquetas nesses pacientes. É muito importante na anamnese perguntar a história oncológica e que drogas o paciente está usando, né? O tempo do diagnóstico também é importante. Então, o risco desse paciente, esse gráfico mostra o risco em relação ao tempo do diagnóstico do câncer dos pacientes que fizeram, né, a angioplastia. Então, o câncer recente, né, diagnóstico menos de um ano, mortalidade cardiovascular bem aumentada, e assim como o risco de sangramento. E nos pacientes mais tardio, que é uma população ali bem especial, acima de 5 anos, né, que a gente fala que é o sobrevivente do câncer, paciente que às vezes já tem, né, alguma comorbidade mais importante, já teve alguma cardiopatia prévia, né, cardiotoxicidade prévia a algum tratamento, esse paciente também tem uma mortalidade maior e maior risco de sangramento. Aquela população 1 a 5 anos do diagnóstico do câncer não teve aí diferença estatística em relação à população sem câncer, né? Mas então, atenção especial naquele paciente com câncer diagnóstico recente. Querem fazer algum comentário sobre coronariana aguda ou posso seguir para crônica? Acho que segue e a gente deixa para discutir no final, Romo. Tá, joia. Então, falando também sobre síndrome coronariana crônica, lembrar que sintomas atípicos, né? O paciente oncológico, ele tem sintomas não anginosos, ele pode ter uma isquemia silenciosa, pode manifestar como mal-estar, que foi uma queixa que eu vi no pronto-socorro esses dias e era uma síndrome coronariana, né? E o paciente oncológico, ele pode ter, por vários fatores, esses sintomas, né, não anginosos, né? Aquilo que a gente conversou, uso de opioides em doses altas, paciente que já tem uma dor crônica por metástase óssea, então tudo isso sugere que o paciente tem sintomas mais atípicos. O principal, né, mecanismo aí é a aterosclerose acelerada, né, que vai causar angina. E como que a gente faz a avaliação? Ela é semelhante da população geral também. Então, a gente vai usar os mesmos scores de probabilidade pré-teste para síndrome coronariana crônica. Os pacientes que foram considerados de alto risco, eles, né, e tem dor torácica, a gente deve ir, né, para coronariografia, né, invasiva e com avaliação funcional ou não. Um paciente de risco intermediário, né, você pode fazer aí uma tomografia de coronária,
ou avaliar um teste de isquemia. E depois que a gente faz isso, detectou que tem uma lesão coronariana, levar para avaliação multidisciplinar, né, para discutir qual que é a melhor estratégia. A gente vai conversar agora sobre isso. Então, como que é o tratamento? Controle rigoroso dos fatores de risco. Então, esse é o principal, é o que mais reduziu a mortalidade na síndrome coronariana crônica, é o controle dos fatores de risco. Então, tratar a hipertensão, tratar o diabetes, cessação do tabagismo, né, orientar a mudança de estilo de vida, esse é o mais importante. E o tratamento clínico otimizado, que é igual ao do paciente sem câncer, né? Com todo o arsenal terapêutico, as mesmas medicações. E um cuidado que a gente tem que ter com as interações, né? Principalmente aí o verapamil. Então, o verapamil ele tem interação com diversos quimioterápicos, a gente, via de regra, acaba evitando, né, e optando por outras medicações. Mas se for usar, né, entrar no Drugs lá para verificar a interação, vai ter um site que consegue ver isso direitinho. E a decisão sobre o tratamento invasivo, né, deve abranger tanto o oncologista, o cardiologista e o paciente, né, para não atrapalhar, né, o tratamento oncológico, nem também entrar em conflito aí com o desejo do paciente. E nessa população, né, na população oncológica, o desfecho da angioplastia e da revascularização cirúrgica eles podem ser piores, né? Então, dependendo da população, é até pior você fazer um procedimento invasivo, né? Então, manter o tratamento clínico otimizado, via de regra, é o melhor nessa população oncológica. E, né, a gente vê na população sem câncer, né, isso tem mostrando aí também que o tratamento clínico otimizado, ele é bem importante. Eu acho que depende do tipo de câncer e do estadiamento, né? Então, esse trabalho aí falando sobre o cateterismo, mostrou que os pacientes que fizeram, né, uma meta-análise que no estudo de mortalidade por todas as causas avaliou 7 estudos e mostrou que o paciente que fez angioplastia, ele tendeu a morrer mais. Então, mortalidade por todas as causas maior na população que fez angioplastia versus a que não fez. E falando em mortalidade cardiovascular, não teve aí uma significância estatística, mas se a gente pegar ali dos 6 estudos, dos 5 estudos, né, que eles fizeram essa revisão, 3, né, mostraram, né, a gente vê aqui, esses 3 do meio aqui, mostrou uma maior mortalidade, né, cardiovascular no paciente que fez a angioplastia. Ah, por que isso? Diversos fatores, né, muito sangamento, neutropenia, né, complicações. Então, né, na população de síndrome coronariana crônica, né, o stent, né, a angioplastia, não tem resultado tão interessante. E na cirurgia, né, essa é uma outra meta-análise, mostrou também, comparando a população com câncer versus população sem câncer, uma mortalidade maior na população oncológica, no pós-operatório, uma redução de MACE, né, quando a gente, na verdade, não teve diferença em relação a MACE, né, quando a gente comparou a população com câncer e sem câncer, mas quando a gente abre, né, nos gráficos abaixo lá sobre os tipos de tumor, a gente vê que muda, né, por isso que quando a gente fala para a população com câncer, né, nos estudos, às vezes não é a foto real do que a gente vê na prática, né, porque na prática a gente vê que muda em relação ao tipo de câncer, estadiamento, então tudo que tem que ser bem avaliado o paciente. Então a gente vê ali que câncer de pulmão sempre vai muito mal em tudo, né, maior mortalidade, maior MACE, tumor gastrointestinal também vai mal. Nos outros tipos de câncer ali, não vai tão ruim assim. Então, câncer de mama, né? A gente vê que na primeira linhazinha lá de sobrevida, a gente vê uma sobrevida igual à da população, né, sem câncer. Então, realmente, a cirurgia tem que ser bem pensada, né, nessa população. O que que a gente leva em consideração para decidir isso, né? Na angioplastia, então, câncer mais avançado, né, onde que a cirurgia vai ter um prognóstico pior. A sobrevida, se o paciente tem uma sobrevida menor que 6 meses, é impensável cirurgia. Então, a gente tende aí mais para angioplastia, em casos selecionados, né, que a gente já conversou. No paciente de alto risco cirúrgico, igual. E na doença coronariana limitada, né? Então, o paciente que tem uma lesão de um único vaso, a gente tende aí para angioplastia. E na cirurgia, a gente é mais a favor no câncer curável ou no paciente sobrevivente de câncer, né? Tem uma sobrevida aí maior do que 12 meses. No paciente com impossibilidade de receber DAPT por qualquer questão, a gente tende a fazer a cirurgia.
Uma outra possibilidade que eles colocam na diretriz é no paciente a possibilidade de uma cirurgia combinada. Coisa que eu nunca vi, mas paciente que no mesmo tempo faz a cirurgia ali de, por exemplo, uma neoplasia de pulmão e já faz a revascularização coronariana, né? Isso aí realmente é mais controverso, mas é possível. E a revascularização completa, que muitas vezes com a angioplastia a gente não consegue fazer, né? E na cirurgia, talvez a gente consiga. Então, são coisas que a gente tem que pensar, né? Sempre levando em conta o tratamento oncológico, o tipo de câncer, que nós vimos lá naqueles dados anteriores, que o paciente que sofre a intervenção, eles não respondem tão bem. E aí uma particularidade do paciente que fez radioterapia torácica, né? Ela acelera a progressão da doença coronariana pré-existente, né? Então, não é uma toxicidade aguda, igual ao fluoracil, é uma toxicidade mais tardia, 5 a 10 anos depois. E o padrão típico da DAC induzida pela radiação ela é de estenose ostial, geralmente com lesões longas e multiarteriais, ósseo de coronária direita, ósseo de DA, tronco, e frequentemente com estenoses, né, e calcificações, que dificulta a angioplastia e a cirurgia. E outra coisa é a esclerose da mamária, né? Então, você pode ter lesões nas mamárias internas por conta da radioterapia, o que vai atrapalhar também a possibilidade de uma cirurgia de revascularização, e também vai prejudicar a cicatrização por conta né, da radioterapia ali no externo, tecido torácico, e tudo vai acabar levando que esse paciente que fez a radioterapia, e a gente mostrou um gráfico lá no início, né, que a radioterapia torácica foi associada a uma maior mortalidade por conta desses fatores, né, dificuldade na angioplastia e dificuldade na cirurgia. Então, é uma população bem difícil da gente, né, trabalhar. E o que a gente tem que levar em consideração, né? São várias coisas que a gente tem que ponderar. Então, entra aí numa balança o benefício do tratamento oncológico e cardiológico versus o risco de óbito pelo câncer ou pela intervenção. E os fatores que a gente tem que avaliar, né? Então, trombocitopenia, risco de complicações, característica do câncer, característica da DAC, comorbidade. Então, tudo isso a gente tem que pesar nessa balança e discutir risco-benefício nem sempre é fácil, mas a participação, né, o contato direto com o oncologista, essa discussão multidisciplinar ajuda muito. Então, algumas considerações finais, né? Então, o tratamento oncológico do paciente, o tratamento, né, do paciente oncológico com síndrome coronariana aguda, ele não está bem estabelecido, né? Não tem protocolos bem delimitados sobre isso. E o tratamento ele é sujeito a essa variabilidade em relação a comorbidades, estados oncológicos, então a gente tem que sempre ficar bem, né, preocupado em saber, né, sobre o status desse tratamento oncológico desse doente. Todos os pacientes oncológicos, sendo síndrome coronariana aguda ou crônica, devem ser considerados para tratamento invasivo, né, a menos que exista alguma contraindicação. Então, não é porque o paciente tem câncer que a gente não vai para o tratamento invasivo, isso mais da síndrome coronariana aguda, né, lembrando que na crônica, o tratamento clínico otimizado seria uma primeira escolha para esse paciente. E muitos doentes oncológicos com síndrome coronariana aguda são subtratados, né? A gente viu lá que eles vão de alta sem medicamentos que reduzem mortalidade cardiovascular, sem estatina. Então, às vezes pelo risco, né, de sangramento, acaba indo sem uma DAPT, né, nem por um mês, ou suspende a antiagregação porque a plaqueta caiu abaixo de 50 mil, e a gente viu lá que o AS pode manter até acima de 10 mil. Então, toda essa coisa a gente tem que cuidar para ganhar a sobrevida aí do paciente oncológico. Obrigado. Rômulo, excelente revisão, cara. Muito boa mesmo. É, Eu vou convidar o Felipe agora. Felipe, eu tinha te prometido que era só uma moderação, que era para a gente discutir com o Rômulo que ia ficar na Berlinda. Mas eu quero aproveitar e pedir para você falar aí 5 minutinhos o outro lado da moeda. Como que vocês, oncologistas, lidam com o paciente cardiopata ou também, e o mais comumente, com aquele paciente de alto risco cardiológico, né, com múltiplos fatores de risco, ou que já tiveram algum evento cardiovascular prévio e que vocês vão usar uma droga sabidamente cardiotóxica, principalmente com toxicidade vascular. Como é que é esse dia a dia do oncologista? É uma excelente pergunta, Marcelo. E aqui eu vou te dizer que da minha categoria, da minha classe, né, dos oncologistas, é muito comum
que a saúde cardiovascular não entre, digamos assim, imediatamente, cerebelarmente, como um elemento do raciocínio diagnóstico, tá? E terapêutico. Então, é preocupante essa realidade, particularmente fora dos grandes centros, né? Então, nós estamos num grande centro, como 9 de Julho, trabalhamos, né, todos nós temos contatos ou relacionamentos com outros centros de oncologia, onde a gente vai construindo protocolos assistenciais, vai construindo linhas de cuidado, onde esses temas vão entrando. Mas não é raro, acreditem vocês, no grande Brasil, que o paciente, uma vez diagnosticado com uma neoplasia grave, né, ou potencialmente grave, ele abdique ou abandone os seus tratamentos habituais, né, com o seu cardiologista, com o seu endocrinologista, e fique imerso praticamente ou quase que exclusivamente no cenário da terapia oncológica, né, acompanhando quase que exclusivamente com o oncologista. E aí existe um meia-culpa, muitas vezes, de não ser possível fazer um acompanhamento tão próximo dos fatores cardiovasculares que podem, como bem mostrou o Rômulo, impactar de uma forma definitiva na jornada do doente, né? E existe também a realidade de que, em alguns casos, em algumas neoplasias, o prognóstico é tão reservado que muitas vezes você não tem tempo, né, para que os desfechos cardiovasculares graves ou esperados ocorram, né? Porque a gente está falando, às vezes, de neoplasias com sobrevida global da casa de 11 meses, 10 meses, como, por exemplo, o adenocarcinoma de pâncreas metastático, né? Então, eu acho que a gente vem nos últimos 5 anos vendo um florescimento da cardio-oncologia e vendo um florescimento dessa construção de uma parceria, porque ao mesmo tempo que nós temos doenças com prognóstico extremamente reservado, como câncer de pulmão, metastático, como bem comentou o Rômulo, ou colangiocarcinoma, adenocarcinoma de pâncreas, nós temos aqueles pacientes que vão estourando a curva. Então, nós temos, por exemplo, as pacientes com câncer de mama, né, que sempre foram um grande foco da cardio-oncologia, batendo 10, 12, 15 anos de sobrevida global. Então, o risco de uma senhora com uma doença coronariana, por exemplo, né, morrer de síndrome coronariana em 15 anos pode ser relativamente muito maior do que ela morrer de determinados tipos de câncer de mama, né? Então, essa ponderação ela já não é mais tão imediata na oncologia como era há alguns anos atrás, né? Eu vou dar assim, aproveitar e puxar como testemunho 2 casos recentes que eu tive no 9 de julho, com desfechos completamente distintos. Então, os 2 casos são hepatocarcinomas localmente avançados e candidatos à ressecção, tumores candidatos à ressecção. Um deles era um paciente que vinha com um histórico, né, de um quadro hipertensivo, vinha com o uso de aspirina e utilizava, se eu não estou enganado, rosuvastatina num cenário de dislipidemia, e um antecedente de angina instável, foi realizado um cateterismo há alguns anos, mas, porém, sem necessidade de colocação de stents ou procedimentos de revascularização cirúrgica. E acompanhava lá com o seu cardiologista, segundo ele, de uma forma regular. E esse paciente estava no hospital, estadiado, quando, num procedimento, num dos procedimentos diagnósticos, ele teve uma angina na nossa cara, né? Anginou, assim, dentro do hospital. Na biópsia hepática, que eu acompanhei esse É caso aí. isso, o Rômulo lembra, o cara teve uma angina na biópsia hepática, né? E aí a gente foi reestratificar o risco desse paciente e ele saiu de um algoritmo cirúrgico para um algoritmo de imunoterapia com radioembolização local e está super bem. Teve uma super resposta, tá lá com a sua anticoagulação, a gente conseguiu fazer o ITRI 90, e agora nós estamos aguardando que ele cumpra aí os devidos ritos de segurança para o procedimento cirúrgico. E um outro caso nosso, que está internado agora, inclusive, de um paciente também cirúrgico, esse é um paciente já muito grave,
com uma história cardiovascular importante, diabético, com lesão de órgão-alvo, doente renal crônico, e que precisou ser estratificado, né, nesse processo, e na sua estratificação não tinha nenhuma lesão crítica, acabou sendo operado e está evoluindo muito bem. Então, esses foram dois casos assim, em que a conduta, em algum momento, ficou na mão da cardio-oncologia. Olha, se vocês me falarem que ele é um paciente com coronárias e saúde cardíaca adequada, para seguir em frente, nós vamos, ou a gente vai abortar e mudar completamente a jornada terapêutica. Então, acho que esse trabalho multiprofissional, né, e esse trabalho de diálogo e de conversa e de planejamento é fundamental, né? Acho que é fundamental. Esse primeiro caso aí que você falou foi interessante, porque eu lembro que foi um infarto com supra, e no cateterismo ele tinha uma DA proximal subocluída, né? Então, ele teve que fazer a angioplastia primária ali, ficou com DAPT, e aí a gente manteve um mês aí de DAPT, e ele internou agora semana passada para fazer a radiointervenção, né? Teve que esperar aí teve esse gap aí de pelo menos um mês de DAPT para a gente poder suspender para ele fazer a ablação. Então, realmente foi uma intersecção aí importante das especialidades. Deixa eu aproveitar que o Bruno Janela, da hemodinâmica, está aí. Eu não sei se tem mais algum colega da hemodinâmica. Uma coisa que o Rômulo falou, e que eu acho que é super importante, porque nesses pacientes que a gente vai para a estratégia invasiva, o que acaba acontecendo? É um paciente que volta e meia ele vai precisar ficar sem dupla antiagregação e às vezes até sem antiagregação nenhuma, ou por causa de sangramento, ou por causa de plaquetopenia, ou por causa de algum procedimento mais invasivo. E o Rômulo pontuou uma coisa que a gente vê na literatura que é sempre muito reforçada, a importância da utilização de ultrassom intracoronário, OCT, para ver o posicionamento dos stents pós-procedimento, ou seja, quando você vê realmente que eles estão bem posicionados, as malhas bem abertas, para diminuir o risco de trombose desses stents. Bruno, de rotina, a gente está podendo fazer isso? Como é que vocês abordam esse tipo de situação no pós-intervenção para verificar a liberação adequada do stent? Boa noite a todos. Tudo bem, Marcelo? Assim, eu acho que o uso da imagem está cada vez mais presente no cotidiano da cardiologia intervencionista, porém existem pacientes e pacientes. Pacientes com lesões relativamente simples, que não têm algum comprometimento de segmentos mais nobres, descendente anterior, proximal, bifurcações, tronco de coronária esquerda, a gente pode poupar a questão da imagem. Porém, o paciente oncológico, como o Rômulo bem mencionou, é um paciente completamente à parte. Tá? É um paciente que eu acho que o implante ótimo de um stent, que hoje, sabidamente, reduz a questão de trombose de stent, reduz questões de performance desse stent a médio e longo prazo de forma inadequada, nos casos oncológicos, acho que é uma ferramenta obrigatória e o 9 de julho tem disponível a tecnologia para seu uso. Não sei se eu fui claro. Tô sim. Tá mudo, Marcelo. Tá mudo. Está ouvindo agora? Não, foi claro sim, Bruno. Uma coisa que eu acho que também é importante, e o Rômulo frisou bem, é na condução desses pacientes crônico ou pós evento cardiológico, principalmente quando usa essas drogas com potencial risco vascular, derivados de platina, né, cisplatina, os inibidores de tirosinoquinase, principalmente esses anti-VEGF, que tem lesão endotelial, o controle de fatores de risco, né? Então, manter ele sempre nas metas terapêuticas, LDL baixo, controle glicêmico, orientar esse paciente a interromper tabagismo, por todos os motivos que a gente sabe. Eu queria aproveitar que o Renan está aqui
O Renan tem uma experiência grande do ambulatório lá de cardio-onco da escola. Se o Renan pudesse falar um pouquinho aí da experiência com relação à dificuldade de atingir essas metas e com que frequência que a gente acaba tendo pacientes fora da meta do ponto de vista de tratamento nesses pacientes oncológicos de segmento ambulatorial. Agora o áudio entrou, né? Então, lá na Unifesp, eu queria apontar algumas coisas só da aula, antes de responder a pergunta. Primeiro, sobre a questão que foi falado do uso dos vasodilatadores. Peraí que eu tô com retorno de áudio aqui. Tá dificultando de falar. Peraí. Ó, acho que agora é melhor. Vou ficar só num login. Estão me ouvindo ainda? Tá. A gente acaba na Unifesp, até pelo um pouco da limitação do arsenal de drogas, né? A gente às vezes tem que insistir por muito tempo no 5-fluoracil, na capecitabina, no tratamento desses segmentos, né? E hoje mesmo eu estava falando com o Marcelo, né? Nesses 4 anos que a gente está no ambulatório, eu tive diversos casos de infarto com supra, sem supra, angina, e que a gente conseguiu respor com sucesso os pacientes, né? Fazendo protocolo de reexposição intra-hospitalar, né? Até com as doses um pouco mais curtas do uso do 5-fluoracil, até porque a gente não dispõe na Unifesp da possibilidade de mandar o paciente para casa fazendo a exposição mais longa com 5-fluoracil, né? Então a gente usa bastante o nitrato de longa, né? E se o paciente não tiver lesão estrutural cardíaca, né, for um quadro mais de angina, a gente acaba até utilizando algumas vezes os bloqueadores de canal de cálcio não de hidropiridínicos, né, na figura do Tiazem. Mas a grande maioria dos nossos pacientes com o uso do nitrato fica muito bem a longo prazo. E a gente tem até um N bem interessante nisso daí, tá? Nesse quesito, né? E sobre a questão do controle de fatores de risco, que a gente tem essa dificuldade, eu acho que o colega da Onco falou bem, né? É uma das primeiras coisas que os pacientes, que os colegas, na verdade, que assistem os pacientes abrem mão, né? Que é a questão do controle da glicemia, do lípidos, né? Às vezes o pessoal fica assim, mas trata tanto remédio, né? Será que essa statina realmente precisa? É um câncer grave e tal. E a gente realmente tem essa dificuldade. Dentro da Unifesp, que é um hospital-escola, nesse tempo que a gente está lá, a gente já tem trabalhado bastante na conscientização dos colegas da ONC, das hospitalidades, né, de manter o controle dos fatores de risco, né? E principalmente quando a gente pensa em doenças como câncer de mama, né, doenças como câncer de próstata, o próprio tumores de células claras renais, a gente tem vários casos no ambulatório, os pacientes ficam anos com a quimioterapia e vivem bem. Hoje o Marcelo viu comigo um caso de um paciente com câncer de próstata que está desde 2014 em tratamento de doença avançada, bloqueio hormonal, orquiectomia, fez um infarto nesse meio tempo, né? Então, a importância de a gente controlar esses fatores de risco é fundamental para que a gente consiga realmente ofertar qualidade de vida para esses pacientes, né? Uma sobrevida adequada, né? E trabalhar também a questão da reabilitação, né? Não só de controlar os fatores de risco, mas como promover, principalmente no sobrevivente, né? Nos pacientes. A gente sabe que tem algumas doenças que limitam muito esse aspecto, né? Mas a promoção da atividade física durante o tratamento oncológico e posterior, né? É uma coisa que a gente busca muito no nosso ambulatório e a gente tem trabalhado nesse sentido. Acho que é um pouco da nossa experiência lá, né, Marcelo? Obrigado, Renan. Uma coisa que eu acho que é importante da gente estar sempre comentando também é com relação a essas patologias, principalmente as mais comuns, né, os tumores ginecológicos, tumor de próstata, que muitas vezes fica no estigma da doença oncológica e acabam deixando para segundo plano. Mas lembrar que, na maioria desses casos, a doença cardiovascular acaba sendo o fator limitante do prognóstico desses pacientes, né? Eles acabam morrendo mais da doença cardiovascular, até porque eles dividem os mesmos fatores de risco da doença coronariana e não vão acabar morrendo da evolução da doença oncológica, né? Felipe, você quer falar mais alguma coisa? A gente está chegando aí nos últimos 5 minutos.
Eu queria só destacar esse ponto, né, que o Renan colocou. A gente, na oncologia, ainda faz muito mal a questão da abordagem do survivorship, né? Então, por exemplo, não é raro que no pós-quimioterapia, muitos pacientes ganhem peso, até porque tem toda a questão do retorno do paladar, do lidar com a ansiedade, com mecanismos de compensação, né? Les- Danos, né? A autopercepção. Então, homens e mulheres que ganham 10, 15 quilos, né? Além de eventualmente ter que lidar com sedentarismo oriundo, não só de questões comportamentais, mas também, por vezes, oriundo de neuropatias ou restrições à atividade física pós-tratamento, né? E esse é um público para o qual eu acredito que o sistema de saúde ainda não atua de uma maneira eficaz, né? Atuando nesse processo de reabilitação e de conscientização. Acho que, como o Rômulo mostrou nos dados dele, esses pacientes, tudo bem, ele sobreviveu a um adenocarcinoma de cólon, mas ele tomou 6 meses de fluoracil. Então, ele tem uma lesão, ele tem lesão de vasos, ele tem um envelhecimento mais precoce, né? Os dados que a gente tem de pacientes sobreviventes de câncer de testículo mostram que esses pacientes têm uma altíssima mortalidade cardiovascular anos depois da doença. Então, acho que promover e estar atento a melhores estratégias para cuidar dos survivorships, né, dos sobreviventes, acho que é uma das grandes urgências da oncologia atual. Posso pontuar uma coisa só? Claro. Eu só ouvindo você falando, né? A gente tem no meu ambulatório um número muito grande de pacientes sobreviventes ao câncer pediátrico, né? Então, o meu ambulatório ele recebe a demanda dos pacientes que tiveram alta do GRAAC. Então, eu tenho pacientes no meu ambulatório que abriram cardio de toxicidade 20 anos depois da exposição à quimioterapia, pacientes que não têm nem 30 anos e estão aí com o primeiro infarto, né, com os primeiros stents, que é uma coisa que a gente vê na literatura, né, desse aumento da incidência da insuficiência cardíaca, da doença coronariana precoce nos pacientes sobreviventes, né, e a gente sempre fala para os residentes lá, né, o paciente sobrevive ao câncer, né, é uma doença que tem várias versões dessas doenças que estão se tornando cada vez doenças crônicas, né? Com tempos, às vezes, prolongados de quimioterapia e as imunoterapias, que também têm um potencial de acelerar a aterosclerose grande, né? Então, esse cuidado com o sobrevivente, esse segmento, né? E compreender que muitas vezes ele é um paciente que ele não tem essa percepção e os colegas também não têm. Então, por exemplo, a gente estava falando das características atípicas da dor precordial aguda no paciente oncológico pelos mais diversos motivos, né? Você pega um paciente com uma dor precordial atípica, né, de 28 anos, que chega no pronto-socorro, numa emergência, né, quando o cara fala que teve um câncer na infância, o colega da emergência nem anota que teve um câncer na infância, porque, teve um câncer na infância, sobreviveu, né? Então, sim, é uma emergência, a gente discutir e divulgar a necessidade de trabalhar o sobrevivente, né, dentro da cardiologia, dentro da oncologia, né, para que o paciente saiba que ele é um paciente também que tem um risco aumentado, que vai precisar de uma assistência diferenciada, né, e também de trabalhar isso perante os outros colegas, né, que estão aí, principalmente lidando na porta com esses pacientes que vão chegar cada vez mais, né, já que uma das coisas que a gente tem tido com esse avanço do tratamento da doença oncológica, né, é ver que esses pacientes estão sobrevivendo e estão chegando cada vez mais com doenças cardiovasculares nas unidades, nos serviços aí, tá bom? Era só para pontuar isso daí. Eu queria deixar aí aberto para se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Rômulo, para a gente aproveitar esses últimos 2 minutinhos. Ninguém? Bom, Rômulo, muito obrigado. Eu acho que foi excelente a sua revisão. Felipe, mais uma vez, muito obrigado. Felipe, você é um grande parceiro aí no 9 de julho, sempre prestigiou tanto a mim, ao Rômulo, na cardio-oncologia. A gente tem tudo para continuar aí crescendo nessa parceria. Já deixar o convite para vocês para o dia 4
de setembro. A gente vai ter que postergar um pouquinho a reunião da Cardio-Onco do mês que vem, por causa do Summit de Cardiologia, Oncologia, que vai ter no final do mês de agosto. Já estão todos convidados também. A próxima reunião, inclusive, a gente vai ter aí o assunto de survivorship em tumores da infância. Doutora Verônica, que é uma expert no assunto, é uma colega nossa também lá na Escola Paulista, fez a pós-graduação comigo lá na escola, e ela trabalha no Lefort. Ela vai falar sobre sobreviventes de tumores da primeira infância. Então, mais uma vez, obrigado, Rômulo, obrigado, Felipe. Uma boa noite a todos e até dia 4. Obrigado. Boa noite.